Bem-vindos a mais um episódio do Observador, o programa que traz para si matérias sobre ciências, negócios e histórias de tecnologias. Hoje vamos colocar-lhe uma questão muito importante. Quem controla todo o nosso dinheiro? É uma pergunta simples. Todos sabemos que não controlamos. Os nossos empregados não o controlam. As empresas para quem trabalhamos não o controlam. Então, quem controla? De onde vem em primeiro lugar? Vou dar-lhe uma dica. O dinheiro não vem do governo. É uma pergunta aparentemente óbvia que nunca é feita ou ensinada nas escolas por algum motivo. Infelizmente, a vida da maioria das pessoas é basicamente dedicada ao dinheiro. É tudo com que as pessoas se preocupam ou falam. Vamos para a escola aprender basicamente como ir para a universidade, para aprender as habilidades para obter um bom emprego, para que possamos trocar horas das nossas vidas por esta coisa chamada dinheiro. Então, por que não quer saber de onde vem o dinheiro e quem o emite? O ano é 1694 e a Terra tinha acabado de sofrer 50 anos de guerra. Exausto, o governo inglês precisava de empréstimos para financiar os seus meios políticos. A ideia original veio do banqueiro escocês William Paterson, que decidiu que a solução era dar poder a um banco privado para emitir o dinheiro para o governo do nada. Este foi o primeiro sistema bancário central moderno no mundo. O Banco Central é mais influente do que leis, governos e políticos. Avancemos para o início do século XX e depois de duas tentativas falhadas, um grupo de banqueiros queria colocar um banco central nos Estados Unidos da América. Foi em dezembro de 1910 em que o senador Nelson Aldrich embarcou num vagão de comboio privado em Nova York com outros 6 homens. Estes 6 não deviam ser vistos por nenhum jornalista para evitar perguntas. O seu destino? A ilha Jekyll, ao largo da costa da Geórgia. A reunião durou 9 dias e o resultado foi a criação do Sistema de Reserva Federal. Tudo isto está documentado e é uma questão de registro público. Os 6 homens que Nelson Aldrich reuniu incluíam o chefe dos bancos, filiais de governo, como o Tesouro, e algumas das pessoas mais ricas da Terra na época. Para dar-lhe uma ideia de como eram ricos, em 1910, estes 6 homens representavam 1/4 do valor do mundo. Os banqueiros disseram ao público americano que o propósito do sistema era estabilizar a economia e parar a aderência de bancos de Wall Street sobre a América. O problema era que os tipos que escreveram a conta eram as mesmas pessoas que disseram que iam parar. Se tivessem sucesso, dariam a um pequeno grupo de homens a capacidade de criar dinheiro a partir do nada e emprestá-lo ao governo americano com juros. Então, por que foi feito em segredo? Porque o povo americano não queria um banco central. Naquela época, ao contrário de hoje, as pessoas sabiam o que os bancos centrais eram e compreendiam-los muito bem. Onde quer que um banco central fosse, haveria desigualdade de riqueza. Aqueles no topo da sociedade misteriosamente tornar-se-iam mais ricos, enquanto todos os outros ficavam mais pobres. Na altura, a Europa era um exemplo disso. A Reserva Federal foi originalmente redigida como a Lei Aldrich, mas quando chegou ao Congresso, reconheceram o nome do senador Aldrich e cheirava a rato. Os banqueiros precisavam de melhor cobertura. Decidiram renomear para a Lei da Reserva Federal. Nos jornais do dia, os banqueiros gritaram e protestaram contra a nova Lei da Reserva Federal. "Vai arruinar os bancos!" exclamaram. A pessoa comum leu os artigos protestantes dos banqueiros e pensou para si mesmo: se os banqueiros odeiam, isto deve ser bom. Os banqueiros também enganaram o Congresso, colocando cláusulas no projeto de lei que limitavam seu poder. E com isso, um pequeno grupo tinha total monopólio sobre a emissão e criação de dinheiro americano. Hoje, a Reserva Federal é a entidade mais poderosa dos Estados Unidos e não tem vergonha de admitir. Aqui está o ex-presidente da Fed, Alan Greenspan. A pergunta: qual deveria ser a relação adequada entre o presidente da Fed e um presidente dos Estados Unidos? Resposta: em primeiro lugar, a Reserva Federal é uma agência independente. Isso significa, basicamente, que não há outra agência governamental que possa anular as ações que tomamos.
O que são as relações não importa francamente. Além disso, a Reserva Federal não pode sequer ser investigada. Neste momento deve estar a se perguntar: então, o que é que tudo isto tem a ver comigo? Eu nem sequer vivo nos Estados Unidos da América. Bem, duas razões. Número 1. O modelo bancário central do Banco da Inglaterra e dos Estados Unidos foi agora unificado em todos os países e até mesmo no poder consolidado em partes da Europa como o Banco Central Europeu ou o BCE. Isto une países separados no âmbito de uma política econômica. Os únicos lugares no mundo que não têm bancos centrais são a Coreia do Norte, o Irão e a Cuba. Um subproduto disto era que as moedas costumavam ser muito estáveis em relação a umas às outras. Para isso, em todos os países, as taxas de câmbio foram fixadas e ano após ano podia-se prever quais os preços seriam. Infelizmente, em 1971, devido à queda do dólar americano, o capital internacional fluiu para o ouro. O presidente Nixon tirou o dólar americano do padrão de ouro. Ordenou ao secretário Connally que suspendesse temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro ou outros ativos de reserva. Agora, o dólar estava a flutuar e apoiado por nada e tem sido assim desde então. Então vamos parar e pensar um pouco. Se o dólar dos Estados Unidos da América é apoiado por nada, mas as reservas mundiais são apoiadas pelo dólar americano, intrinsecamente desde 1971, isso não significa que todas as moedas são agora apoiadas por nada tangível, apenas confiança no governo americano? Isso não te parece estar errado? O dinheiro apoiado por nada é conhecido como moeda fiduciária. Fiat, em latim, significa deixe-se ser feito. Por outras palavras, o governo diz que é dinheiro e assim é. Nos últimos anos, a Reserva Federal imprimiu trilhões de dólares e países como a Rússia e a China notaram isso. Como reação à impressão do dinheiro, estes países têm vendido reservas de dólar dos Estados Unidos da América e comprado ouro durante o mesmo período. Mas espera aí um segundo. Alguns de vocês, pensadores inteligentes, podem ter se perguntado: se todas as moedas na Terra são apoiadas por nada, como é que eu posso pagar pelas coisas? Bem, ao que parece, todo o sistema econômico de hoje está a funcionar porque é apoiado pela fé. Fé que pode trocar a sua unidade de moeda por bens ou serviços. De certa forma, parte dessa fé vem do fato de que poucas pessoas realmente sabem de onde vem o dinheiro. Estamos prestes a descobrir isto neste episódio. Um banco central é essencialmente a entidade que gera a oferta de dinheiro de uma nação e pode emprestar dinheiro ao governo com juros. Nos Estados Unidos e na maioria dos outros países funciona assim. Quando o governo precisa de mais dinheiro do que recebeu dos impostos, pedem dinheiro ao Departamento do Tesouro. O Tesouro recebe então uma IOU ou uma caução do governo. O Tesouro, através dos bancos, dá esta IOU à Reserva Federal. Em seguida, o Fed passa um cheque para esta IOU e entrega-o aos bancos. Nesta troca nos bancos, o dinheiro é criado e pode ser usado para pagar contas do governo. Por isso, espera. Onde é que o Fed arranja dinheiro para passar este cheque? Eles recebem este dinheiro do nada. Eles literalmente apenas inventam isso. Aqui está uma citação da Reserva Federal de Boston. Quando eu ou você passamos um cheque, deve haver fundos suficientes na nossa conta para cobrir o cheque. Mas quando a Reserva Federal passa um cheque, não há nenhum depósito bancário em que esse cheque seja retirado. Quando a Reserva Federal passa um cheque, está a criar dinheiro. Então, no fundo, estão a passar um cheque e a criar dinheiro a partir de uma conta que não tem dinheiro. Outra parte desta criação de dinheiro acontece no lado do banco comercial. Sempre que se faz um empréstimo para comprar uma casa, carro ou TV, os bancos criam um dinheiro do nada para lhe dar este empréstimo e ainda tem que pagar juros. Outra coisa louca que os bancos comerciais podem fazer é emprestar 10 vezes mais dinheiro do que eles realmente têm nas reservas. A isto chama-se empréstimo de reserva fracionária. Então, qual é o problema? Por que me importaria? Bem,
há consequências. Quantos mais empréstimos são concedidos, mais dinheiro é criado. E o resto do dinheiro em circulação vale cada vez menos à medida que os anos passam. Isto é conhecido como inflação. De certa forma, a inflação é basicamente um imposto que todos nós pagamos pela fraude de impressão de dinheiro. Dinheiro fácil agora em troca de impostos sobre a geração futura. Quando se faz um empréstimo, é escrito como um ativo no banco, como uma forma negativa, como um valor negativo de dinheiro, ou também conhecido como dívida. Ou seja, requer que a dívida cresça sempre. Países e pessoas devem tornar-se ainda mais endividados para que haja mais dinheiro no sistema, porque lembre-se, dívida é dinheiro. É realmente bizarro, mas todos nós vivemos nesse sistema todos os dias. A Reserva Federal e os outros bancos centrais controlam o dinheiro ajustando a sua oferta e quanto custa pedir dinheiro emprestado, também conhecido como a taxa de juro. Então, na essência, são os bancos centrais que controlam a nossa economia e o sistema bancário central e comercial juntos que controlam todo o nosso dinheiro. A diferença é que os bancos centrais podem criar dinheiro à vontade, enquanto os bancos comerciais precisam de empréstimos para criar dinheiro. Assim, com tudo isto dito, alguns argumentariam que os bancos centrais não são inerentemente uma coisa má, só precisam de fazer parte do governo e não de uma propriedade privada. Tudo isto encorajo-o a fazer a sua própria pesquisa. Se gosta de ler e quer saber mais sobre a história da Reserva Federal, recomendo o livro de J. Edward Griffin, A Criatura da Ilha Jekyll. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco e ter assistido a este vídeo. Este foi mais um episódio do Observador. Não se esqueça de subscrever, toque no sino para receber notificações de quando lançarmos novos episódios. Até já!